Voltamos então, meus amados irmãos, falando ao vivo do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, com as aulas de teologia nível básico, matéria angelologia. Hoje tratando dos querubins. Aula aí que vai falar dos querubins. Já falamos de Gabriel, já falamos de Micael, falamos dos anjos do Senhor, teofania, origem dos anjos. Fizemos a introdução. Então agora hoje estaremos focalizando querubins. Primeiro é preciso esclarecer que querubins, a palavra ocorre 56 vezes no Velho Testamento e uma só no Novo Testamento. Só em Hebreus aparece essa palavra querubins no Novo Testamento. Queruv quer dizer que tem a ver com guardar. A missão dos querubins é guarda. A gente vai verificar que em todas as ocorrências que aparece essa palavra, nós vamos encontrar que eles estão em funções de guardar. Os querubins, na hierarquia angelical, eles são seres especiais, distintos, únicos, que têm asas, eles são alados, né? Eles têm uma função específica, foram criados por Deus com um fim precípuo e desempenham essa tarefa. Então a primeira ocorrência de querubins está lá no livro de Gênesis capítulo 3, 24, no Jardim do Éden. Após o pecado, Deus ali pôde expulsar, amaldiçoar a terra por causa de Adão e profetizar sobre Eva e sobre o futuro da serpente chamada Satanás. Ele expulsa o homem do Éden e coloca querubins. Colocou querubins ao oriente do Jardim do Éden e o refugia de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então a primeira função do querubim já aparece aqui no livro de Gênesis, é guardar. Então a palavra querubins tem a ver com guarda, guardar. Serafins é outra função, nós veremos na outra aula. Então aqui nós vemos que a função do querubim é guardar. E para tipificar e mostrar bem isso, a gente encontra então depois em Êxodo, quando vai Moisés receber a direção do tabernáculo, aparece 11 vezes aqui no livro de Êxodo, depois uma vez em Números, a ocorrência da palavra querubins, falando que algumas coisas no tabernáculo tinha que ter querubins. Primeira coisa, em cima da arca tinha o propiciatório, que era a chapa, e aquela chapa tinha 2 querubins, um olhando de frente para o outro, com as suas asas para as laterais. Além disso, além de cima do propiciatório ficar 2 querubins, nós encontramos querubins nas cortinas do tabernáculo. A cortina era feita de linho retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim, e com querubins bordados. Então havia querubins no propiciatório em cima da arca, que ficava no santíssimo lugar. Havia querubins nas cortinadas do santo para o santíssimo, e do santo lugar para o átrio, e do átrio para fora da tenda do tabernáculo. E outra coisa que nós encontramos também é o desenho dos querubins. Nas cortinas já falei, né? Então estava na cortina também. E a função deles, além de estar nas cortinas, também estava no véu. O véu e cortina acho que é a mesma coisa. Mas lá em Crônica, quando Salomão foi fazer o templo, né, o primeiro templo, o templo salomônico, que durou 13 anos, depois foi destruído por Nabucodonosor, e depois reconstruído por Zorobabel, e depois destruído por Herodes, de lá em 2 Crônicas 3, 7, que cobriu também de ouro a sala, as traves, os umbrais, as paredes e as portas, e lavou querubins nas paredes. No templo de Salomão, tinha querubim nas paredes inteirinhas, todas as paredes do templo, que era de madeira de cedro, né? Lá na arca, no Velho Testamento, no templo do Êxodo, no templo do tabernáculo de cortinas, era de madeira de gofer, né? Cipreste. Então os querubins estavam no tabernáculo, e a função deles também era vigiar, guardar. Depois nós encontramos lá, quando a arca, depois de ser tomada, depois que chegaram na Terra Santa, a arca ficou em Siló. Depois foi tomada no tempo de Eli, quando os 2 meninos de Eli, Ofni e Finéias, que eram malignos, não obedeciam a Deus, a arca foi tomada, foi levada para as cidades filisteias, né, de Asdod, Gate, Ecrom, Asquelon, e Ecrom, Agag, Asquelon, Asdod,
Gaza, Gat e Ekron. Ela ficou rodando por ali, matou um monte de gente, porque Deus puniu, né? Fez o Deus deles, Dagon, cair diante da arca, e devolve ela para lá, lá para o pessoal de Ebenezer. E depois ela vai para a cidade, vai para casa, ficou muito tempo lá, 20 anos na casa de algumas pessoas. Depois, quando Davi vai buscar a arca, no tempo de Saul ninguém mexe com a arca. No tempo de Davi, quando ele vai buscar a arca, ela está em Kiriat Jearim, em Baalá. Aí Davi vem trazendo erradamente, em cima de carro novo, morre Uzá, né, na ilha de Nacon, ou ilha de Cedron. E Davi então deixa ela 3 meses na casa de Obed-Edom, o Geteu. Não é Obed-Edom do templo, não. Que havia um Obed-Edom que era dirigente de couro no templo, e havia o Obed-Edom estrangeiro. Ela ficou 3 meses na casa estrangeira, e Deus abençoou muito. Aí Davi vai direitinho e busca ela nos ombros, conforme a ordem para carregar a arca pelos coatitas, né? Então, no tempo de Ofni e Finéias, que era filho de Eli, a arca estava lá na cidade de Siló. E no tempo de Salomão, tem 12 ocorrências de querubins. Ele lavrou querubins para tudo quanto é lado, né? Havia 2 querubins no Santo dos Santos, depois querubim no interior da casa, cobriu de ouro os querubins, entalhes de querubins, tudo em 1 Reis e depois em 2 Crônicas. E Davi também trouxe a arca de Kiriat Jearim para Jerusalém, e sempre então tem essa referência do Senhor Deus que se assenta sobre os querubins, que se assenta acima dos querubins, que está entronizado acima dos querubins. Essa é uma frase que a gente vai encontrar várias vezes no texto aqui dos querubins. O Senhor Deus está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra, Salmo 99, 1. Né? Depois você acha de novo que o Senhor está acima dos querubins, está entronizado acima dos querubins. Aparece sempre essa palavra aí, essa ocorrência aí, lá em 2 Samuel 6:2, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins, mostrando que o Deus é muito superior a esses entes, seres vivos criados, seres viventes criados por ele, né? Eles têm asas, está lá em Ezequiel. Ezequiel é o livro que mais tem querubins, aparece mais de 21 vezes no livro de Ezequiel, e ele fala muito sobre isso no capítulo 10, quando mostra aquele monte de roda, uma roda dentro da outra roda, um espírito rodando ali, os querubins no meio das rodas, andando os querubins andavam as rodas, levantando os querubins suas asas e levantavam as rodas. Então saiu a glória do Senhor dentro da casa e parou sobre os querubins. Fala da glória de Deus. Tudo Ezequiel capítulo 10, 10:1 até o 10:20. Depois tem 11:22, depois tem Ezequiel 41:18, 20, 25, já falando do templo milenar, quando vai ser reconstruído o templo que foi destruído por Nabucodonosor e depois reconstruído por Herodes. E depois destruído por Tito no ano 70. E aí fala desses seres viventes, que eles têm asas, né? No próprio templo do Salomão, os querubins tinham 5 côvados de asa para cá, 5 côvados para lá. Cada querubim então tinha 10 de ponta a ponta, a envergadura, né? Daqui e ali, 10 côvados. Cada côvado a 45 centímetros é 4,5 metros. Então 9 metros, assim, cada querubim tinha 9 metros de envergadura, de uma ponta da mão na outra ponta da asa. Então os seres específicos que têm asa está esse aqui, querubins têm asas. Falando também que eles tinham costas, mãos, asas, em Ezequiel 10:12. Muitos olhos, Ezequiel 10:12. E eles voavam, né? Movimentavam, tinham asas, Ezequiel 10:5. Fala também que tinha muita brasa, muito fogo, tem a ver com querubim, né? Mas não só com querubim. E Hebreus 9:5, que é a única ocorrência do Novo Testamento, diz que os querubins de glória com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, Paulo falando, né, em Hebreus, eu creio que foi Apolo ou Paulo que escreveu esse livro, ele está falando da descrição da arca, que ficava no santíssimo lugar, e fala então dos querubins. Então a lição de hoje foi sobre os querubins. Nós mostramos que eles são seres especiais, que têm asas, têm olhos, eles movimentam-se. O Senhor costuma andar nos querubins, montado, tem um salmo que diz que veio montado o Senhor sobre os querubins. O trono do Senhor está sobre os querubins. Eles têm a função de guarda e de vigilância, vigiavam a arca, estavam nas cortinas do templo, tabernáculo, estavam nas paredes do templo de Salomão, estavam na propiciatória em cima e estavam no Éden, vigiando o Éden depois da expulsão de Adão. Um abraço, até mais.